Nós somos hoje focadas no setor da pecuária de corte e leite. Nosso carro-chefe são misturadores de ração total que distribuem esse alimento no coxo para os animais. O misturador, ele tem essa relevância, porque daí o animal ele consegue atingir o potencial genético dele máximo, seja de produção de leite ou de produção de carne. Nós, a Casale, tem tecnologia superior ao que existe nos Estados Unidos. Nós temos condições que os americanos não têm. Nós produzimos o alimento o ano todo, praticamente. O americano, no inverno, no outono, não produz. Então, eles têm uma safra por ano. Nós podemos ter 3. Quanto mais aumenta a concorrência, mais a gente vende, porque o mercado se desenvolve. E nós não daríamos conta de atender nem metade do mercado. Qual é o nome da tecnologia? O cara está trabalhando lá com o equipamento de vocês, dá um problema, e aí o sistema já avisa para a Casale, a peça X deu um problema, e aí vocês dão um jeito de conseguir essa peça para mandar pro cara não parar a produção dele. Explica. É o Casale Connect. Tá. É uma solução voltada para manutenção do equipamento, para operação. O objetivo é reduzir possibilidade de paradas e também reduzir custo de manutenção. Essa é uma grande diferença, né? Quando você vive a realidade, você sabe os problemas reais. Sim. Eu queria falar da AgriShow, porque é a maior feira da América Latina, acho que uma das maiores do mundo. Pelo que eu entendi, você é um dos criadores, Celso, dessa feira e também criou o nome. Teve um dia uma reunião para definir qual cidade seria e qual o nome da feira. Na hora de escolher o nome, me veio esse nome na cabeça, AgriShow. Não tem nenhuma feira aberta no mundo do tamanho da AgriShow. E aí a gente vê o médio produtor virando grande produtor, ou o grande produtor virando maior ainda. Eu viajava muito para a Venezuela. Um dia tivemos um evento, tivemos lá um grupo de empresários lá com o presidente Chaves. Na oportunidade, eu tirei foto com o Chaves. Quem bateu a foto foi o Maduro. Nossa! E depois alguém bateu a foto, eu junto com o Chaves e o Maduro. É o dia que eu estive com Chaves e Maduro. Esse corte tá maravilhoso. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Como Eu Não Pensei Nisso Antes, um podcast voltado às inovações, às mentes mais inovadoras do país. Para começar, queria que você curtisse o nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta. E hoje eu tô recebendo, pela primeira vez, duas autoridades do setor de agronegócio. Eu diria, sem medo de errar, que a história dessa família se mistura com a história da pecuária moderna. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa apresentação no decorrer dessa conversa. Sejam muito bem-vindos, Celso e Jaqueline Casale. Obrigada pelo convite. Obrigado, Edu. Acho que para a gente começar de uma maneira linear, assim, para quem não nos conhece, para quem não conhece vocês, o que é Casale? Não sei quem quer responder primeiro, fica à vontade. Casale é uma empresa, uma indústria de máquinas, implementos para pecuária, né? Nós somos hoje focados no setor da pecuária de corte e leite, e a nossa missão, ou melhor, o nosso propósito é inovar para alimentar vidas de forma sustentável. Então a gente alimenta vidas tanto no coxo para os animais, os nossos equipamentos, o nosso carro-chefe são misturadores de ração total que distribuem esse alimento no coxo para os animais. E também alimentar vidas após, né? Nós também estamos inclusos nessa, porque a gente vai se alimentar de carne, de leite, com o produto que foi gerado desse rebanho, desses animais. Então, essa é a Casale, é uma empresa brasileira, 100% brasileira, nacional, né? Familiar. Então, a nossa família está à frente e a sociedade é só entre nós. E apesar de ser uma empresa familiar, é uma empresa profissional. Hoje, além do CEO ser um terceiro, né, ser profissional de mercado, a família tem um conselho, do qual o meu pai é o presidente, a família está nesse conselho, mas é uma empresa com uma gestão totalmente profissionalizada, e eu sou a única da família que estou na gestão, no operacional, no dia a dia da empresa. Celso? Acho que a Jaqueline resumiu bem o que é a Casale hoje, né? É uma empresa de 60 anos de existência.
Ela foi fundada em março de 1964, não por qualquer semelhança com data, Mera mera coincidência. coincidência, né? Mas é uma empresa que sabe da onde veio. Nós tivemos uma origem humilde, uma pequena empresa. Eu entrei na empresa, tinha 13 funcionários, um galpãozinho de 400 metros quadrados, e fazíamos lá umas roçadeiras para pasto, mas sempre pensando em evoluir do ponto de vista de tecnologia, né? Evoluir como empresa, né? E isso virou uma obsessão, né, na nossa empresa. Sempre inovar, sempre trazer coisas novas para o mercado, né? E sempre olhando para o futuro, olhando para frente, né? Sempre com os olhos mais além. Não é uma empresa que está conformada com a sua posição. Ela quer crescer, ela quer seguir sendo importante no setor de máquinas para agropecuária, né? E com isso a inovação vai acontecendo de forma natural, né? Hoje a empresa tem um sistema de gestão que eu diria que é um equivalente de empresas de sociedade anônima de grande porte, né? É uma empresa que busca ter uma gestão que possa ser auditada a qualquer momento. Nós temos auditoria externa, inclusive, e tem um foco muito grande nas pessoas que fazem parte, né? Porque a empresa, basicamente, são as pessoas, né? Porque os prédios, maquinários, essa coisa toda se pode comprar e se pode trocar e tem que se atualizar, mas as pessoas é a parte mais importante, né, de qualquer empresa. E nós nos esforçamos para fazer o máximo pelas pessoas que nos ajudam a levar adiante a empresa com seus objetivos, né? Sua visão, né? A Casale, o grande diferencial dela, né, quando ela começa a despontar para o mercado, foi a criação do primeiro misturador. Tá correta a minha informação? E se ela estiver correta, por que isso é uma grande revolução para o mercado pecuarista? No momento em que isso aconteceu, estávamos em 1984. O ano que eu nasci. A pecuária, ela estava, hoje podemos dizer que estava apenas engatinhando, né? No Brasil, né? No Brasil. Se nós comparássemos a nossa pecuária com o que se praticava nos Estados Unidos, por exemplo, um atraso, assim, de 40 anos. Porque hoje nós estamos no mesmo nível, podemos dizer assim. Ainda falta, os mais críticos vão dizer que ainda falta um tanto, mas eu diria que, em termos de alimentação de animais em confinamento e tudo, nós estamos no mesmo nível. Tecnologias, né? Tecnologia, hoje, inclusive, nós, a Casale, tem tecnologia superior ao que existe nos Estados Unidos, né? Depois nós podemos falar sobre isso. Mas, do ponto de vista de operação, de alimentação, nutrição animal, nós estamos no mesmo nível. Então, nós conseguimos isso 40 anos depois, nós como Brasil. E a ferramenta mais importante para que isso pudesse acontecer eram as máquinas, que nós não tínhamos no Brasil. Então, nós fomos... As máquinas, os misturadores. Os misturadores de ração total, que foi a primeira, né, que foi produzida em 1984 em todo o hemisfério sul, né? Existia no norte, existia Estados Unidos e Canadá, e na Europa 3 ou 4 países tinham essa tecnologia, e Israel.
Acho que é legal só para visualizar o que que significa isso, porque talvez na prática, né, você ou as pessoas que não são do ramo não conseguem visualizar o quão crítico é uma propriedade intensiva, de produção intensiva de boi, em que não tem um misturador. Então, Uhum. a dificuldade é enorme, é você alimentar diversas cabeças por dia, num balaio, ou num vagão que não se mistura, ou seja, praticamente uma caixa que tem uma esteira que vai entregar isso no corpo, só vai de fato entregar aquele alimento sem uma mistura. Ou seja, eu sempre gosto de comparar, né, a mistura, uma criança, com um animal. Uma criança, você vai ter um macarrão e um alface. O que que ela vai escolher? O Macarrão. macarrão. Meu filho, pelo menos. Exatamente. Agora, se tiver um alface ou uma verdura que seja, né, uma rúcula, enfim, um Uhum. espinafre misturadinho no macarrão, escondidinho ali, a criança vai comer tudo ali, às vezes não vai sentir, não vai nem saber que tem. Então, com o boi não é diferente. Ele vai escolher o que é mais palatável, o que, apetece mais ele, o que para ele, na verdade, vai ser mais gostoso mesmo, mais cheiroso, enfim. Uhum. E aí ele vai somente num tipo de ingrediente. Então, o misturador, ele tem essa relevância, porque daí o animal, ele consegue atingir o potencial genético dele máximo, seja de produção de leite ou de produção de carne. Por quê? Porque ele está recebendo uma dieta total, por isso a gente fala misturador de ração total. É sempre importante a gente citar de ração total, porque ela tem todos os ingredientes que ele precisa para atingir o seu potencial genético máximo e produzir mais alimento. Então, assim, só complementando um ponto de relevância, não só do ponto de vista de escala, né, a gente poder entregar uma quantidade muito grande de alimento para aquele animal de uma forma mecanizada, Uhum. mas também a relevância da mistura para que esse animal consiga atingir seu potencial genético. Que naquela época, obviamente, a gente não tinha tanta tecnologia genética, né? Isso Sim, também foi outra coisa que evoluiu muito lógico. na pecuária. Aliás, nós ainda temos que evoluir muito na questão genética, porque a taxa de desfrute no Brasil ainda é muito abaixo da taxa de desfrute americana. O que que é taxa de Eu quero dizer desfrute? que os Estados Unidos têm menos da metade da população de gado que o Brasil e produz 20% a mais de carne que o Brasil. Então, significa que nós estamos longe na questão de produtividade. Quer De dizer, aproveitamento sim, Do é rebanho. a quantidade de carne que se produz proporcionalmente ao rebanho que se tem. É manejo e reprodutivo também, né? Genético, É a parte, de manejo mas muito é importante. principalmente a parte genética. Né? Estamos desenvolvendo de 30 anos para cá, o Brasil desenvolveu muito, cresceu muito na parte genética. Aham. Mas ainda tem bastante para fazer para poder equiparar à produtividade americana, tá certo? A taxa de Uhum. desfrute americana. Mas o potencial que nós temos é muito maior do que deles. Por Por- quê? Porque aqui nós temos condições que os americanos não têm. Nós produzimos o alimento o ano todo, praticamente. Né? O americano, no inverno, no outono, não produz. Então, eles têm uma safra por ano. Nós podemos ter 3. Um outro aspecto é que no Brasil se desenvolveu uma tecnologia de fazer a engorda intensiva a pasto, que o americano não consegue fazer isso em maioria das regiões. Né? E aqui nós temos recria intensiva a pasto, terminação e recria intensiva a pasto. E nessas áreas, naquela época, quando nós começamos, não se falava em usar um misturador, se falava só em terminar. Né? E Como assim nós, terminar? na terminação, na hora que você vai colocar peso. Então, o animal, ele nasceu, foi recriado a pasto, e aí, na hora de terminar, ele vai para o confinamento, e passa 90, 100 dias ali para terminar em termos de peso Uhum. e acabamento de gordura. Uhum. Hoje já se faz a pasto, né? E usa-se misturadores. Nós também inovamos
entendo o primeiro misturador para alimentar a pasto, fazer suplementação e alimentação mesmo de ração completa a pasto, que são características diferentes, não o sistema de mistura, mas o sistema de transporte do equipamento, de robustez, porque no pasto você passa em buracos, lombadas e tudo que pode danificar equipamento. Então nós desenvolvemos, né? Fomos também pioneiros nisso. Pioneiros em máquinas para caminhão, pioneiros em sistema de mistura com rotor, né? E evoluímos isso aí também. Pioneiros em máquinas autocarregáveis, pioneiros em máquinas verticais de mistura. Nós fazemos todos os sistemas não, todos os tipos. Seria horizontal e vertical, horizontal com rotor e horizontal com roscas, né? E depois feeders também. Fomos os primeiros a fazer distribuidores de ração pronta para gado, né? Tanto com ração total como ração de suplementação, que é uma ração seca. Todas essas etapas aí nós fomos inovando e ajudando o mercado a se desenvolver. E a gente fica feliz porque hoje nós temos bastante concorrência. Nós começamos, nós não tínhamos concorrência, ficamos anos sem ter concorrência. E a melhor coisa que pode acontecer para o mercado é a concorrência, a livre iniciativa de se fazer produtos similares nunca nos afetou negativamente, só positivamente. É a consolidação do mercado, né? Sim, isso significa que o mercado está consolidado, significa que você vai ter muito mais estímulo para continuar evoluindo, fazendo coisas novas, né? Então, quanto mais aumenta a concorrência, mais a gente vende, porque o mercado se desenvolve. E nós não daríamos conta de atender nem metade do mercado, porque não teríamos produção para isso. Então, o mercado é muito grande. Então, é bom que a indústria nacional se desenvolveu, né? A importação existe porque o Brasil optou por abrir o mercado, né? Pelo menos nessa área, mas é pequena em relação ao volume que se comercializa. Então, a importância da nossa empresa não foi simplesmente atender uma necessidade que na época era uma necessidade futura e não do momento. Isso iniciou um mercado, né? Iniciou um mercado e hoje mudou muito. Imagina só o que a gente trouxe de consequência em função da nossa iniciativa lá atrás, né? E eu não posso deixar de comentar que na época, tinha 27 anos de idade, quando eu comecei a produzir essas máquinas, e engenheiro mecânico, pouco tempo de formado, né? Formei com 22 anos. Eu não tinha conhecimento de mercado, não podia nem pensar que existia isso. Eu tive que aprender. Mas uma pessoa muito importante, que é o Dr. Eliseu Alves, que ele era o presidente da Embrapa na época, está firme, forte até hoje, seus 90 e poucos. Amém. Ele foi muito importante porque ele me deu essa visão. Ele falou, olha, ô Casale, isso aqui é o futuro da pecuária do Brasil. Quando ele falou isso para mim, eu fiquei extremamente incentivado a produzir um equipamento desse. Então, eu agarrei com todas as forças e fui fazer. Não foi nada fácil chegar onde chegou, mas muito, muito prazeroso e uma honra muito grande a gente ter feito o que nós fizemos. Sempre trabalhando em equipe, a família cresceu, né, os filhos cresceram dentro da atividade, foram motivados a trabalhar e gostar do negócio. Então, uma coisa muito boa que a gente viveu e vive. Quando você fala produzimos, fizemos no início, isso significa você desenhou mesmo ou você pegou uma referência estrangeira de equipamento? De onde veio a ideia e como você conseguiu executar? Porque
Quando a gente fala de inovação, pelo menos é o meu entendimento, inovação é resolver um problema que ninguém resolveu, ponto. Você tem um problema que ninguém resolveu, vai a pessoa e resolve. Depois que faz, parece que é fácil. Parece óbvio. Eu sempre digo, né? Por isso que o podcast chama Como Eu Não Pensei Nisso Antes. Quando a gente vê, é a primeira coisa que você fala, cara, como eu não pensei nisso? É uma ideia óbvia, parece muito óbvio tudo o que vocês estão falando. Mas por que só vocês enxergaram? Ou sei lá, se outras pessoas enxergaram, mas só vocês conseguiram executar? Olha, é interessante a sua pergunta, né? A inovação não é só você criar algo novo em termos de produto. Você pode criar algo novo em termos de um processo de se fazer alguma coisa, uma forma de oferecer um determinado produto ao mercado diferente. Tem várias maneiras de se inovar. E quando a gente fala em inovar, geralmente as pessoas pensam em inovação tecnológica, de fazer uma máquina diferente, uma coisa diferente. E, na verdade, não é só isso. Mas, naquele momento, não fazia sentido nenhum alguém querer fazer um produto que não existia no Brasil sem ver o que existia lá fora. Eu acho que fazia todo sentido conhecer. Quando eu vi uma máquina desse tipo pela primeira vez, era uma máquina importada, americana, que estava na Embrapa, e que eu não conhecia nada diferente daquilo e nem poderia querer inovar no mercado, lançando um produto que o mercado não tem para atender as necessidades nutricionais dos animais, sem ver alguma referência. Eu não sabia como sair do zero. Então, nós começamos reproduzindo aquela máquina, a primeira unidade nós fizemos exatamente igual, porque nós não sabíamos o que podia mexer. Então, simplesmente fizemos uma cópia daquele produto que a gente estava vendo. E nós fizemos uma parceria com uma unidade da Embrapa que estava nascendo, que é a CNPedia, que é a Embrapa Instrumentação Agropecuária, que está lá em São Carlos. Foi o primeiro projeto dessa unidade. Desenvolveu um sistema de pesagem eletrônica para atender a máquina, porque tinha que ter. Não faz sentido você misturar sem ter uma dosagem exata, né? Então, fizemos um trabalho junto, era muito difícil. No Brasil, era proibido importar tudo, né? Para fazer células de carga não tinha componente, strain gauge, que é uma resistênciazinha que transmite o sinal para poder elétrico transformar em peso, não tinha. Eu tive que ir buscar isso nos Estados Unidos, eu mesmo, pessoalmente, né? Fui lá numa fábrica comprar os ingredientes para trazer para cá, né? E então, a primeira nós fizemos igualzinha. E depois, observando esse produto trabalhar, nós fomos procurando fazer diferente, melhorar. E isso aconteceu assim em um prazo de 4, 5 anos. A gente foi mudando muita coisa e fazendo para atender as condições nossas aqui no Brasil. Então, eu fui viajar o mundo. Em 86, eu fiquei 30 dias andando pelos Estados Unidos, todas as regiões de pecuária, visitando fazendas de gado de corte, de leite. Fiquei um mês lá. Eu fui para lá sem saber falar inglês, voltei falando inglês. Tive que aprender, porque eu estava sozinho. Não tinha o Google Translate? Eu não tinha o Google Translate. Eu tinha um dicionário pequeno no bolso, o Collins, que era famoso. Ainda é. Eu gastei um dicionário daquele, viajando. Toda hora eu tinha que procurar uma palavra. Saí de lá falando, né? E no ano seguinte, eu fui para a Europa, mas fui também para Israel, para ver como é que eles estavam lá, que é onde eu tinha notícia que tinha máquinas, né? Então, a partir daí, eu comecei a estudar. Sim, você me perguntou se eu fiz projeto? Fiz, né? Fiz desenhos. Eu tinha lá os desenhistas também, mas sempre participei muito
ativamente dá Você para... tem esses desenhos ainda? Olha, pode ser que consiga alguma coisa. Se não jogaram fora, era Seria feito bonito era mostrar. feito em nanquim, né, em papel vegetal, não Uhum. tinha software de projetos. Eu ainda desenhei o papel vegetal, você também? Não, eu desenhei muito, né, régua T e tal, né. Eu fiz muito projeto, né. Eu fazia final de semana, eu trabalhava numa prancheta. Aham. Sábado, domingo eu ficava fazendo projetos que eu durante a semana eu não tinha tempo, né. Mas foi bem divertido. E aí fomos inovando a forma de fazer, com diferenciais para atender nossa necessidade. Depois você começa a inovar em processos, né, também de fabricação, porque os italianos tinham facilidade, têm até hoje, de comprar componentes. Aqui nós não tínhamos, hoje já está bem melhor, né? E a gente tinha que fazer tudo aí, porque não podia importar, então tinha que fabricar redutor, fabricar cilindro hidráulico, fabricar faca, fabricar tudo. E aí nós fomos estimulando as empresas fazerem para a gente. Devagarzinho foi, né? Porque você não tem volume, é difícil, né? Aí começamos a importar algum redutor, tal, né? Balança eletrônica depois liberou para importar. Não precisamos mais fazer com a Embrapa, quer dizer, foi um começo, mas foi importante para a gente entender, aprender. Uhum. Depois conseguimos já trazer importado, né? Somos a primeira indústria que importou balança eletrônica para a máquina. Só podia ser a gente, que nós que começamos, né? Uhum. Inclusive balança eletrônica para pesar boi, as primeiras que tivemos no Brasil, foi a Casale que trouxe. É o mesmo fabricante fazia para as máquinas, nós falamos, não, vamos levar isso para o Brasil. E aí começamos a divulgar isso, vender, e começaram a aparecer empresas de outros países, inclusive da Austrália e tal. Falou, poxa, lá tem mercado e tal. E a gente que inovou também nisso aí, trazendo máquinas equipamento para pesar boi eletronicamente, né? Hoje a gente não atua nisso, não era o nosso foco, mas nós trouxemos. Mas fez parte da jornada para a construção do que é a Casale hoje. Sim, vamos aprendendo, treinando as pessoas, né? O mercado foi construído, né, Edu? Né, como meu pai bem disse, era necessário, mas era um projeto futuro de escala, de venda de máquinas. Então, ou melhor, venda de máquinas em escala, né? Uhum. Então, até que o mercado de fato fosse comprador do nosso tipo de produto, o nosso carro-chefe, que são os misturadores, meu pai fez muita coisa, né? Vendeu de tudo um pouco dentro do agro. Então, eu acho que essa história é muito legal, porque dentro do agro ele acabou atuando, ele falou da pesagem do boi, que foi uma oportunidade, mas ele fez muita coisa. Não, apareciam demandas e a gente não tinha muito demanda das misturadoras. A gente era uma venda forçada, tinha que ensinar o sujeito a usar, mostrar que era importante, né? Eu fui estudar, aprender um pouco de nutrição, mínimo para poder falar, né? Para fazer minhas palestrinhas, para estimular vendas. É porque no fim do dia, assim, de uma maneira muito simplista, o que eu entendo é que se o gado, o rebanho, ele se alimenta por meio dos misturadores de vocês, ele vai ser um gado mais saudável e vai dar uma rentabilidade maior para o pecuarista, assim, a grosso Correto. modo. Vai produzir isso. mais leite ou vai produzir mais carne? E uma coisa Ah. importante que eu não comentei nessa parte mais técnica, você encurta o tempo de vida, que é o mais importante. Então, você otimiza a sua área, você produz mais animais num mesmo espaço em menor tempo. Uhum. Então, quando a gente fala em pecuária intensiva, que é onde os nossos produtos atuam, você intensificar a produção. Você trabalha numa área menor, com um tempo menor, e você produz mais. Então, aumenta a produtividade, aumenta a rentabilidade do produtor. Esse é sempre o objetivo final. Então, e a qualidade, é claro, né? Jaque, você falou nossos produtos. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta agora, vindos dos anos 80, 2024, né? Quais são os principais produtos hoje, os principais equipamentos da Casale hoje para o pecuarista? Sem sombra de dúvidas, a gente segue com o carro-chefe sendo o nosso misturador de ração total, sendo que a gente tem 3 sistemas de mistura diferentes. E o que significa isso para quem também não é do segmento, né? Isso significa, eu atendo
pecuária de leite e corte, dos pequenos rebanhos aos grandes, e com vários tipos de dieta, porque esses sistemas de mistura, eles são direcionados para alguns subprodutos específicos e para alguns componentes que tem numa dieta ou que não tem em outra, enfim, para facilitar um pouco, explicar por que que existem sistemas diferentes. Então, por exemplo, existe um método de conservação de forragem. O que que é isso? Eu vou produzir um pasto ou uma forrageira, eh, e eu vou estocar ela para longo prazo. Então, é um método de conservação desse alimento, garantindo uma condição nutricional adequada para aquele rebanho. Então, eu vou fazer, por Uhum. exemplo, um pré-secado, um feno, que muita gente já ouviu falar por conta de equinos, de cavalo, é popularmente conhecido. E aí eu vou usar para alimentar esse rebanho lá para frente, ou durante o meu ano todo. Uhum. E aí existem equipamentos que trabalham melhor e com eficiência e qualidade com esse tipo de produto, com esse tipo de alimento. Então a gente fala, são alimentos de fibra longa. Então você precisa de uma faca, de um rotor ou de uma rosca específica para trabalhar com ele e assim por diante, né? Existem vários sistemas que conversam de acordo com o objetivo nutricional, a estratégia nutricional daquele rebanho, para Uhum. aquele rebanho. E além dos misturadores, que são sim o nosso carro-chefe, e que a gente fala de A a Z, a gente tem diversos tamanhos, então diversos sistemas, atendendo vários públicos. E esse é o foco, né, da Casale, por isso a gente tem uma diversidade de portfólio nesse produto específico. E nós temos também os distribuidores de esterco, às vezes conhecido como esterqueira, que é um equipamento muito interessante. Já trabalha desde que ano, pai? Muitos anos. Eu não sei decor Mais de também. 30. Uhum. Mais de 30 anos. Mas é um equipamento que é muito interessante, que apesar de mais de 30, né, pai, você tem uma visão do que lá fora naquele momento era interessante, mas que hoje esse produto já está muito mais valorizado no mercado. Nos últimos anos, principalmente, que vem crescendo muito a demanda por esse produto. O que que faz esse produto? Esse produto, a gente limpa o curral do boi, então aquele dejeto, o esterco dele que ele produz, hoje a gente já tem métodos, processos que a gente faz um tratamento nesse resíduo, aplica inoculantes para que possa transformar, a bactéria transforma esse subproduto em adubo orgânico, com Uhum. mais eficiência, com uma maior eficiência do que você jogar o adubo cru, Uhum. para o solo absorver muito mais fácil, a planta absorver. E aí você distribui, ele serve para distribuir esse material, seja o esterco puro, cru, tirado do curral onde o animal está, ou esse esterco tratado. Então essa máquina vai no pasto, vai na lavoura e ela vai distribuir esse esterco. E aí o que que é? Isso é adubo barato, né? Para o Uhum. produtor, o cara que produz carne ou leite, ele tem um produto, um adubo que é caríssimo hoje, o Uhum. adubo químico, um adubo orgânico que ele vai aplicar de uma forma barata dentro da casa dele. Deixa eu ver se eu entendi. Ele pega o cocô da vaca, vai para dentro da máquina, mistura com alguma coisa, com alguma substância e vira um adubo orgânico e aí a máquina distribui. Esse esterco que a gente pega do curral, a gente faz uma compostagem com inoculante, com um produto Bactérias, biológico, são bactérias. bactéria, sim, que vai fazer uma transformação e que o solo vai absorver de uma forma, e as plantas de uma forma mais eficiente. Uhum. Você pode fazer isso também com o esterco cru, o esterco puro, que é aquele que a gente tirou do curral, Uhum. mas não é absorvido com a mesma excelência. Tá? Uhum. Então, por isso que existe esse processo. A Casale não tem equipamentos para tratar este processo, mas a gente vai lá depois, no final das contas, a gente distribui esse material que já passou por essa compostagem e a gente distribui no campo. Uhum. Seja no pasto ou para produção de forragens, né? Como eu comentei, com produção de feno, pré-secado, Uhum. uma silagem, enfim, ou na lavoura mesmo. E aí você tem um adubo barato, um adubo orgânico, um adubo produzido Uhum. na sua propriedade e barato. E muita gente usa ainda o adubo cru mesmo, que se tira do esterco e já vai e já distribui. Uhum. É uma forma também de adubação. Você precisa de uma maior quantidade por área do que o que passou pelo outro processo da compostagem, mas é muito utilizado no Brasil.
E o mais interessante, né, é que, como meu pai disse, há mais de 30 anos a gente produz esse equipamento, mas diria assim que nos últimos 5, 7 anos que vem se intensificando muito mais o uso e esse processo que é incrível, porque e só se intensificou porque o adubo ficou muito caro, principalmente na época da pandemia. Então o pecuarista parou, olhou e falou: "Não, espera aí, eu tenho adubo barato dentro de casa, eu consigo produzir isso, eu consigo otimizar a minha produção". E é muito sustentável, né, Edu? Conversa muito, em linha com o nosso propósito, que é inovar para alimentar vidas de forma sustentável. Então a sustentabilidade ela está num dos pilares dos nossos valores, dos nossos objetivos dentro da empresa. E esse produto ele vem muito em linha com a sustentabilidade e também a produção, o ILPF, né, que a gente já em alguma oportunidade falamos sobre isso, que é a produção de lavoura, pecuária, floresta, então, De forma integrada. de forma integrada, né? Então, no mesmo ambiente, numa mesma propriedade, integração, lavoura, pecuária, floresta, né, que a gente chama ILPF. Então, esse produto conversa muito com esse sistema que vem se difundindo cada vez mais no Brasil. E além desses produtos, né, que são muito importantes, meu pai bem disse, dos distribuidores de ração, então é um distribuidor de ração seca a pasto, que fala com TIP, com RIP. O que é TIP e RIP? Recria intensiva a pasto, terminação intensiva a pasto, que são estratégias, sistemas de produção para buscar a intensificação e encurtar o ciclo, seja de recria e engorda dos animais a pasto, também sistemas sustentáveis da pecuária. Isso só é possível no Brasil porque nosso clima permite, né? Quando meu pai compara muito com o sistema de pecuária dos Estados Unidos, Europa, é importante destacar, o clima deles não permite que eles consigam produzir a pasto, mas a gente tem um clima muito favorável para isso. Nós temos também forrageiras, graças à Embrapa e outras técnicas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, forrageiras de alta produtividade também. Então, você complementa essa necessidade alimentar do animal com uma entrega de um suplemento a pasto intensificado ali na produção. O animal vai comer o pasto e vai comer um suplemento. São sistemas de produção diferentes. Tem um ponto que eu acho legal. Eu vou querer tocar em alguns assuntos sobre isso, das coisas que eu vi na AgriShow, também vou querer falar da AgriShow, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante quando eu escuto vocês falarem. Quando a gente fala de inovação e de tecnologia, na feira mesmo eu vi isso, né? Tipo, tem, sei lá, um robô que voa, ou alguma coisa muito megalomaníaca, mas vocês trazem uma inovação muito raiz e centrada numa necessidade real e muito específica, mas que realmente era uma dor, né, do setor, até que surgem as soluções de vocês. E às vezes, por ela ser muito técnica ou de difícil explicação, compreensão, pode ser que as pessoas não tenham ideia da grandeza daquilo que vocês estão fazendo, mas o profissional do setor sabe. Vocês acham que o profissional hoje, ele reconhece a Casale, ele entende a Casale? Você acha que tem alguma coisa que ele precisa entender um pouco mais, uma aproximação maior? Eu tenho certeza que sim, tá? Eu tenho certeza que ele reconhece a Casale. Muitos não sabem da nossa história, né, das origens, como meu pai citou, de como aconteceu e da relevância da Casale pro setor, né? Como você iniciou no início do podcast, falou que a história da pecuária é um marco para a história a história da Casale também é um marco com a história da pecuária. São histórias que se confundem. Isso, perfeito, porque a intensificação da pecuária, ela só foi possível naquele momento. Talvez ela viria depois de alguns anos, né? Mas não sabemos Ia demorar quantos um pouco anos. mais. Mas só foi permitida que acontecesse com a coragem e inovação e o perfil que meu pai foi lá e identificou uma oportunidade de trazer, de solucionar um problema, né? Agora, a gente sempre tem o que fazer para ser mais reconhecido, para melhorar. Eu acho que a gente nunca está perfeito e a gente busca a excelência constantemente dentro da empresa. Um ponto que eu acho que a gente aprendeu muito
A gente tem 60 anos de história, né? Então a gente teve muitos aprendizados na nossa jornada. Então, um deles que a gente teve há anos atrás e que a gente focou muito, e hoje para a gente é o ponto focal, é o pós-venda. Assim, não existe vender máquina sem pensar em serviço. Não existe. Para a gente, quando a gente vai desenvolver um revendedor, quando a gente vai desenvolver um parceiro de negócio local, seja no Brasil ou em outro país, a gente foca muito no Legal. desenvolvimento de serviço, no desenvolvimento de pós-venda, porque você imagina só a dor. O pecuarista vai lá, ele tem um problema com o equipamento dele. Não estou falando em garantia, nada. O equipamento acontece, equipamentos quebram, né? Carros quebram, enfim. Ele teve um problema qualquer e ele tem um monte de animal para tratar. Ele precisa de agilidade. Então, agilidade no atendimento de pós-venda para a gente é algo muito importante. Então, esse está o foco da Casale, não só inovar constantemente em produtos, trazer soluções que de fato tragam mais rentabilidade para o produtor, tragam também segurança, confiança. Ele tem que se sentir em paz, tranquilo, que se ele tiver um problema, alguém vai solucionar e vai apoiar ele nessa solução. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Qual é o nome da tecnologia? Eu não me lembro agora, mas vocês já conversaram comigo. Que funciona dessa forma. O cara está trabalhando lá com o equipamento de vocês, dá um problema, e aí o sistema já avisa para a Casale que a peça X deu um problema, e aí vocês dão um jeito de conseguir essa peça para mandar para o cara não parar a produção dele. É alguma coisa nessa linha, não é isso? Mais ou menos. É assim, Explica. é o Casale Connect. Tá. É uma solução voltada para manutenção do equipamento, para operação. O objetivo é reduzir possibilidade de paradas e também reduzir custo de manutenção, tá? Esse é o grande objetivo do Casale Connect. E o que faz o Casale Connect? Ele é um sistema de telemetria, você tem uma gestão à distância. A gestão não é da Casale hoje, tá? A gestão é do produtor. Ele pode fazer a gestão o gerente dele, ele pode olhar o gerente, quem quer olhar, quem que ele quiser que olhe, vai fazer esse acompanhamento. E o objetivo é acompanhar a operação do equipamento. Então, se tiver qualquer item que esteja fora do eixo, vamos supor, a pressão está alterada do equipamento, a rotação tem algum problema também, ou se gerou algum alerta para ele em relação à necessidade de parada do equipamento. Olha, o seu equipamento vai parar. Se você não fizer tal manutenção, ele vai parar. O sistema alerta, assim como o operador recebeu essa mensagem no campo, todas as mensagens e tudo que esse gestor ele recebe, o operador está recebendo. A questão é que muitas vezes o operador não quer parar. Ele tem muita coisa para fazer, ele está na correria e ele não quer parar. E aí o gestor dele está sabendo. Então ele vai poder falar, olha, fulano, recebi alerta aqui, a gente tem que parar o equipamento para fazer essa manutenção. Então, na verdade, a gente vai atuar na prevenção. Esse é o nosso objetivo. Não é, quebrou tal peça, a gente vai repor essa peça. Não, o objetivo é a prevenção. Então, esse sistema, ele é focado nisso. Então, é aumentar a vida útil dos componentes, aumentar a vida útil do equipamento, fazer a manutenção preventiva em dia, para que a gente não tenha que fazer uma corretiva. Né? Esse é o grande objetivo. E esse sistema é uma tecnologia que hoje ela conversa com o equipamento de tecnologia TecBu. É um dos equipamentos da nossa linha, que foi o que o Celso até comentou. Temos equipamentos até com tecnologia superior à americana hoje. É um grande orgulho nosso, né? A gente demorou muito tempo para desenvolver, foi um produto largamente testado e hoje é um produto que o mercado aceitou muito bem. Então, o Casale Connect é um sistema de telemetria para esse equipamento específico. Você quer falar um pouco da TecBu? Acho que meu pai pode falar. Como engenheiro mecânico. Sim, a TecBu é o suprassumo da nossa tecnologia. Quer dizer, tudo que nós aprendemos ao longo de 40 anos estão colocados nesse equipamento, que está começando a virar uma família. Vai ser uma família de máquinas, certo? Porque
Nós estamos atendendo um tamanho, logo vamos ter outros tamanhos disponíveis para ir devagar, pegando uma gama maior de produção. Nós entendemos que o que a gente oferece na TechBull será o futuro da máquina de mistura, tá certo? Por quê? A responsabilidade de um equipamento desse trabalhando é muito grande. Imagina você ter uma máquina que vai tratar de 10 mil cabeças. Se essa máquina quebra, boi, ele tem rotina, tem horário para comer. Não é só a qualidade da mistura, a quantidade que vai distribuir, mas o horário também é importante. Então, você tem que evitar quebra para que você não atrase a hora da alimentação do gado. Vai refletir em perda de produtividade. Então, a máquina ela foi desenvolvida, uma equipe grande de pessoas participaram, né? Inclusive eu, dando os nossos palpites do que precisaria ter essa máquina, até a gente montar o que seria o produto que ia nascer, né? O que ela tinha que ter. Então, uma das coisas seria uma máquina que evitasse a quebra, né? Que ela tem um sistema que pudesse prevenir quebras, prevenir paradas. E aí nós somos, em cima disso, o que é prevenir parada? Começamos a discutir todas as possibilidades de quebra. Como que a máquina pode quebrar? Então, teve uma discussão muito grande e fomos identificando os problemas e qual seria a solução para cada um desses problemas. Tudo isso foi colocado no projeto. Nós temos um parceiro, que no caso é parceiro internacional, né, que desenvolveu a parte de software, né, e fornece também o hardware para poder controlar tudo isso. E sensores, são 16 sensores na máquina toda, cada um medindo uma coisa, passando informação para o sistema, já tudo preparado para entrar com inteligência artificial, tá certo? Isso vai acontecer, de incorporar mais todo o sistema da máquina preparado para isso. Você não só consegue informações em tempo real através do que a Jaque estava explicando, do Casale Connect. O Casale Connect, em função desses equipamentos, como também você consegue vamos dizer, interligar isso usando inteligência artificial com outras coisas que nós vamos ter para frente de benefício, não só evitar paradas, nós vamos ter outras coisas. O projeto foi criado pensando lá na frente, coisas que não posso nem falar aqui. Nem uma palhinha? Mas que vão acontecer. E aí, hoje nós temos um equipamento de altíssima confiabilidade. Primeiro, de cara, a máquina do mesmo tamanho, que não tem esse sistema de funcionamento, coloca 20% menos de carga do que ela. Então, você imagina uma máquina do mesmo tamanho, com a mesma capacidade, colocando 20% mais de carga do que as máquinas concorrentes. Inclusive nossas. As nossas mecânicas, as nossas convencionais, então carrega, por exemplo, 10 toneladas, ela carrega 12. Porque ela não substituiu um equipamento. A TechBull é para quem quer uma tecnologia superior, de fato, e quer ter todos esses benefícios. Então, a gente tem a par dela ainda no portfólio. Vocês falam em tecnologia superior, eu estou entendendo primeiro que ela é maior, ela tem de... Não, o mesmo tamanho, por exemplo. Essa que é a questão, ela é o mesmo tamanho que ela é o mesmo tamanho, mas por utilizar tecnologias que não eram disponíveis ainda, ela consegue aumentar a carga
sem quebrar o equipamento. Ela tem uma produtividade maior. Ganho de produtividade. Tá. Então, eu aumento a carga sem colocar em risco O equipamento. Tá certo? E no outro equipamento convencional, você não consegue medir isso. E outra coisa, as rotações são fixas. Nessa máquina, ela automaticamente ela ajusta as rotações de um componente ou de outro, em função da necessidade. E por isso, a gente consegue otimizar a carga. Isso tem um computador de bordo que controla isso tudo. Uhum. É como você pensar num avião que tem um piloto automático que vai ajustando a força da turbina, Conforme o clima, conforme o vento, conforme o tempo e tudo. A máquina faz isso. Ela vai ajustando tudo automaticamente, entendeu? Celso, você falou uma coisa, eu acho que pode ser curioso. Quais são as possibilidades que você pensou? Talvez você não vai conseguir falar todas, mas as possibilidades de quebra, as possibilidades de atraso que vocês conseguiram resolver com esse equipamento? Bom, tem umas coisas que são simples. Por exemplo, todo rolamento ele é dimensionado para ter uma vida útil de X mil horas, tá certo? Se esse rolamento a gente souber o momento certo de substituí-lo, você vai fazer a substituição para evitar antes que ele quebre. Então a máquina não vai parar, ele vai parar programado para trocar aquele rolamento. Porém, se você não fizer uma lubrificação adequada desse rolamento, ele não vai durar aquelas X mil horas que foi planejado. Se faltar a lubrificação, ele vai durar menos. Então aí já fica difícil, porque se você não controlar a lubrificação, você não sabe se faltou, se não faltou. Então não dá para falar, olha, esse rolamento aqui foi programado para 20 mil horas. Então, gente, quando chegar a 18 mil, troca. Mas se não teve uma lubrificação adequada, não vai durar as 18, vai durar 10, vai durar 8. Se ele falar, a Casale fala que dura 20 e dura 10. Mas e a manutenção como foi? Então, o que acontece? O sistema de lubrificação é 100% automatizado nessa máquina. Então, não tem como o sujeito não lubrificar na hora que tem que lubrificar. Ah, mas você tem um depósito de graxa. Se você não puser graxa lá, uma hora vai acabar. Só que vai dar um alarme lá no painel dizendo você tem que substituir. E vai avisar com uma certa antecedência. São 8 horas de trabalho. Aí vai vir avisos sequentes, subsequentes ou consequentes, dizendo, olha, está faltando tantas horas. Se você não colocar a graxa, a máquina vai parar. E ela vai parar. Se chegar na hora, não deu, ela para. Não vai trabalhar. Ela para antes de quebrar. Ela para. Ela vai parar. É melhor que os carros de hoje em dia, então. Ela vai Porque parar. Eles avisam, mas eles quebram. E aí vai ter que ir lá, colocar tudo direitinho, e aí na hora que colocar o sensor vai acusar, ok, está completa, a máquina volta a funcionar. A gente programou para esse alerta inicial da necessidade de abastecimento é 8 horas. Uhum. Então, ele tem autonomia, depois que gerou o primeiro alerta, de trabalhar 8 horas. É praticamente um turno. Então, vamos dizer, o cara chega de manhã, aquela coisa, né? Tô saindo atrasado numa reunião, entrei no meu carro, alerta do combustível baixo. Você fala, nossa, eu ainda vou ter que parar no posto de gasolina. Quem nunca aconteceu isso? É lógico. E aí... E aí ele tem 8 horas de autonomia. Ou seja, ele avisa, né? Até no horário do almoço ele consegue ainda abastecer. É uma boa analogia. Um outro exemplo. A máquina convencional, você depende de um ser humano que vai pegar uma carregadeira que vai colocar uns materiais lá dentro. Se ele colocar a mais, a máquina pode quebrar, romper uma corrente, quebrar um rolamento, ou simplesmente parar e não conseguir andar mais. Nessa máquina não acontece isso. Por quê? Porque primeiro que ela vai conseguir colocar a mais. E tudo bem, mas tem um limite, tudo tem um limite. Então, quando estiver chegando próximo ao limite, também vai ser informado que não pode colocar mais peso. Se ele continuar, ela vai parar, né? Ela vai parar e aí é o seguinte, se não reduzir a carga, ela não vai continuar. Na máquina convencional, se você fizer isso,
ela pode parar antes de quebrar também. Pode ser que ela pare antes de quebrar, porque não vai ter força para tocar ou para o equipamento. Uhum. E aí, para descarregar essa máquina convencional, vai ter que entrar 2 homens lá dentro, com pás, e ir tirando o material manualmente. Isso que significa ficar, se ela estiver cheia, vai ficar o dia inteiro tirando. Porque você imagina 10 toneladas lá dentro, com dificuldade, porque está tudo prensado lá, tirando com a mão. Aquela máquina, estamos falando da Tecbull, se ele colocar, se ele deixar acontecer isso, dela travar por excesso, ela tem um dispositivo, tem uma forma que ela descarrega rapidamente, tipo 5 minutos, descarrega e aí volta a trabalhar normalmente, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante, extremamente importante. Parece que vocês montaram a máquina ao contrário, assim, né? Pensando nos problemas de quem viveu. Essa é uma grande diferença, né? Quando você vive a realidade, você sabe os problemas reais. Sim. Você não inventa um problema para vender a solução, né? Tipo, você sabe o problema. E aí você desenvolve uma tecnologia voltada para a solução real. E aí, Hoje a solução não está mais na aplicação do produto, né? É muito mais amplo. Então você tem que ter um olhar amplo da sua solução. Holístico. É. E temos também as colhedoras de forragem, que são equipamentos de área total, né? Que a gente fala. Ou seja, a gente colhe a forragem muitas vezes, a grande maioria das vezes, para produzir o pré-secado ou o feno, que eu comentei aqui, que é uma estratégia de conservação de forragem que a gente faz na pecuária. Ou até mesmo o trato verde, que é o trato incorporação na dieta total da partícula verde, só que ele tem que colher todos os dias. Então é um manejo bastante difícil e poucas pessoas utilizam porque existe um risco, né, de você colher da mesma qualidade, no volume, enfim. Existe muita coisa por trás, mas você tem essa possibilidade também de tratar no trato verde. É um equipamento também muito antigo da linha, né? Já trabalhamos há muito tempo. É um equipamento constante, eu diria. É um equipamento que tem uma demanda constante, uma demanda importante no Brasil, uma vez que para nós... exportação também. Sim, uma vez que nós somos produtores de forragem em escala, exportação, né, na América Latina muito forte também, América Central. E é um equipamento robusto, simples, com uma tecnologia com patentes, né, importantes também ali presentes, principalmente falando do afiador de faca automático desse equipamento. É a única que tem disponível no mercado. É a única que tem disponível no mercado e é um equipamento que é importante destacar. Ele pode ser colhido com orvalho, úmido, Baixo de chuva. Porque ele não embucha, então também é o único do mercado que não para a operação. Então você pode ter uma umidade importante no capim, que ele vai fazer a colheita com excelência e mantendo a produtividade. Então ele é um equipamento bem robusto e importante para o produtor, principalmente o pequeno e médio produtor brasileiro. Esse ano nós lançamos o Trato Fácil, que nós lançamos na Grishow, é um coxo de alto consumo. O que significa isso? Um coxo, óbvio, mas assim, ele tem um depósito na parte superior do coxo, em que a gente pode, na pecuária, dependendo de como é a propriedade, demora muito para você conseguir voltar nos pastos, ou as distâncias são muito longes, então você já deixa estocado o material, o suplemento que esse animal vai consumir ao longo daquele período, dessa semana ou alguns dias, e ele vai automaticamente despejando ao longo desse período para esses animais comerem. Então você não precisa necessariamente de uma pessoa ir até lá todos os dias para fazer esse manejo, né? Tem várias capacidades distintas desse equipamento e ele pode ou não ser tracionado no trator. O que significa isso? Ele tem ou não rodinhas que você só engata no trator ali e transporta facilmente de um pasto para o outro, ou seja, numa estratégia de pastejo rotacionado, onde você faz a rotação dos pastos, cada hora esses animais estão num lugar, é muito fácil de se transportar um produto leve, de uma estrutura plástica, né, de rotomoldado, com proteção UV,
é bastante resistente e, o que é importante, né, resistente também aos animais, porque são animais grandes, robustos, que acabam gerando um impacto nesse tipo de produto e totalmente resistente a essa força também. Como eu comecei o podcast dizendo que a história de vocês se mistura com a história da pecuária, eu queria falar da AgriShow, porque é a maior feira da América Latina, acho que uma das maiores do mundo, e pelo que eu entendi, você é um dos criadores, Celso, dessa feira e também criou o nome. Como é que isso é verdade? Como é que foi essa história? Eu tenho muito orgulho de ter participado do grupo que criou a AgriShow. Éramos vários empresários do setor de máquinas agrícolas na BIMAC, que depois foi ampliado para um grupo com outros participantes de associações da área de agropecuária, né? E tivemos uma série de envolvimentos com políticos, porque sem política não se faz nada, né? Em lugar nenhum, não é no Brasil, em lugar nenhum. E trabalhamos num tempo recorde para criar a AgriShow, e o dia que tivemos uma reunião lá na BIMAC, Associação da Indústria de Máquinas Brasileira, né? Ou Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, da qual nós participamos, ali teve um dia uma reunião para definir qual cidade seria e qual o nome da feira. Eu estava entre as pessoas que estavam participando, eram mais de 20. E na hora de escolher o nome, me veio esse nome na cabeça, AgriShow. Quando eu falei, todo mundo olhou para mim, que já tinham falado N nomes, né? É marqueteiro, não tem jeito. Aí todo mundo olhou para mim, por que não AgriShow? Aí ficou, né? Aí foi registrado o nome, em nome da BIMAC. Você na fez hora. um voto? Como que era? Abriu para votação ou foi unânime? Mas foi unânime. Todo mundo falou não, mas ficou ótimo. Ficou uma coisa Fácil, assim né? que veio, né? Uhum. E aí acabou sendo escolhido a cidade de Ribeirão Preto, né? Foi excelente escolha, não podia ser melhor, né? Por causa da infraestrutura da cidade. Um pouco quente. Um pouco quente. Um pouco quente. Mas às vezes, quer dizer, É antigamente... que ele é um paulistano que foi para andar na feira. Eu tenho Antigamente fazia um friozinho em maio, sabe? Agora está acontecendo. Já até chovia com frio, né? Cara, agora eu não fui está na feira esse acontecendo. ano, eu fui de camisa branca. Você que tá assistindo, não vá de camisa branca na AgriShow, não é uma boa E ideia. nem de mochila, né? Cara, eu voltei rosa, eu acho, sei lá que cor. Mas Porque isso aí com faz aquela parte. terra vermelha grudada em mim, um tênis meu foi pro lixo depois da feira. Cara, mas essa coisa do brincadeiras à parte, isso é verdade que eu tô falando, assim, faz muito calor lá, mas o AgriShow realmente, eu nunca tinha ido. Eu fiquei assustado com o tamanho. É muito grande, cara. É grande. Hoje, em feira aberta, feira de campo, eu ouso dizer que é a maior do mundo. Não tem nenhuma feira aberta no mundo do tamanho da AgriShow. Se você comparar... Farm Progress Show? Não, Farm Progress Show não é maior que a AgriShow, ela é menor. Ela foi inspirada, a AgriShow foi inspirada na Farm Progress Show, que tem até hoje e tal. Que é americana. Que é americana. A Farm Progress Show tem menos expositores que a AgriShow e o público da AgriShow é maior. Até porque Farm Progress Show são 3 dias. Nós temos 5 dias. Então o público um feriado, por si só é maior. Sempre tem um feriado que é o 1º de maio. E o interessante é que a AgriShow é uma feira de negócios. Se você vai na Farm Progress Show, ninguém compra nada, ninguém vende nada. As pessoas vão lá para ver o produto, conhecer, para depois ir procurar, para comprar. Na AgriShow, não. A AgriShow ela foi criada pensando em feira de negócio, para fazer negócio. O cara não só vai ver as novidades, como ele vai poder comprar na feira. Então, isso foi um diferencial muito grande que a gente conseguiu
conquistar, né, para a feira funcionar. Quer dizer, feira de negócio. Não tem show, não tem Não. outras Nem coisas bebida paralelas. alcoólica. Os atrativos, né? Nem bebida alcoólica. A bebida é só depois que termina o expediente da Não, feira. acho que tem. Uns stands servem um shopping, uma cerveja. Mas não é permitido. Não deveriam. Se tiver, eu não sei, mas não é permitido. Acho que sim, acho que Faz pode. parte do regulamento, não pode Não pode? servir. Não pode. E aí é o seguinte, se faz muito negócio na AgriShow. Eu costumo dizer o seguinte, que a história da indústria de máquinas agrícolas brasileira seria outra se não houvesse a AgriShow. Ou seja, nós estaríamos mais atrasados. Ela estimulou o desenvolvimento de tecnologia, a competição entre as empresas. Exportação, né? Exportação, também trouxe importação, que Sim. o pessoal de fora quis trazer seus produtos. Estar nessa vitrine, Estar né? nessa vitrine. Então, a AgriShow foi, assim, o melhor. Tem duas coisas para mim que diz que, resumindo, que foi o melhor que podia ter acontecido para o agro brasileiro. Primeiro, a Embrapa e as suas pesquisas, né? A Embrapa, não dá para pensar o agro brasileiro sem a Embrapa. Da mesma forma que não dá para pensar o agro brasileiro sem a AgriShow. Então, juntando Embrapa e AgriShow, quer dizer, claro, hoje tem empresas privadas, grandes portes, que trazem tecnologia para o Brasil, desenvolvem tecnologia para o Brasil. Mas quem primeiro começou a desenvolver tecnologia de sementes para a agricultura tropical foi a Embrapa. Outras empresas, porque a semente usada nos Estados Unidos não serve para cá. Então, a Embrapa ela desbravou o cerrado brasileiro, desenvolveu variedades que fizeram a diferença, que não se produzia nada no cerrado brasileiro. A produção de grãos no Brasil era muito pequena, o Brasil importava muito antes da Embrapa desenvolver o cerrado. O Brasil, tamanho que era um grande importador de alimento, que é um absurdo, né? Isso acontecia. E o próprio pasto, né? A Embrapa apoiou muito também o Não, desenvolvimento tudo que área pastagem, grãos. Hoje nós temos há 30 anos atrás, você não podia falar em trigo no Cerrado. Hoje o Brasil produz trigo no Cerrado. Por quê? Desculpa a minha ignorância. Por quê? Porque o trigo é uma planta de clima temperado, tá certo? Se você pegasse aquela variedade de trigo produzida no Rio Grande do Sul e levasse para o Centro-Oeste, não ia acontecer nada, porque ela precisa de clima frio e umidade. Junho, julho, que é a época de plantar trigo, está seco, além de seco, o clima é outro, é quente e tal. E a Embrapa desenvolveu variedades que se adaptou ao clima, ao cerrado brasileiro, e hoje se produz, faz irrigação naturalmente, né? Mas produz lá no cerrado muito bem, né? Eu não sou um especialista em trigo, não posso falar muito, mas é uma produção muito boa de trigo. Uvas foram desenvolvidas, variedades que se produz lá no Vale do São Francisco. Esses dias tomei um vinho tinto maravilhoso, produzido lá no Vale do São Francisco. Então, a Embrapa tem uma importância muito grande, tudo isso. Claro que hoje tem outras empresas de pesquisa que também desenvolvem suas variedades, né? Mas quem estimulou tudo isso foi a Embrapa. Então, duas coisas que aconteceram no Brasil, a Embrapa e a AgriShow, que fizeram o que o agro é hoje. O resto são consequências. E eu achei super legal, eu fui para a Colômbia, né, a trabalho, e aí é muito bacana o quanto também o produtor na Colômbia reconhece a importância da Embrapa também para eles, no desenvolvimento de genética de grãos, de sementes,
em geral, seja de pasto. Então, é muito legal a importância da Embrapa também para desenvolver a pecuária ou a agricultura dos nossos países vizinhos aí, né? A Embrapa tem uma importância muito expressiva. Por falar nisso, eu lembro de uma situação. A gente é sempre muito otimista, né? Eu acho que faz parte da nossa mentalidade de empreender, né? O otimismo, né? E eu viajava muito para a Venezuela, anos atrás, quando o Chávez era o presidente. Uhum. E a gente, mesmo sabendo que é um país com um regime diferente do que a gente está acostumado ou gosta, né? A gente queria vender nossas máquinas, né? E eu estive numa missão para lá, que eu fui presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da ABMAC durante 4 anos, e nesse período, além de ir como empresário para vender meu produto lá, nós vendíamos bem numa determinada época. Um dia tivemos um evento, tivemos lá um grupo de empresários lá com o presidente Chávez. E o Maduro era um ministro do Chávez. E eu tinha uma ideia de que a gente poderia fornecer tecnologia para a Embrapa a produzir grãos, tecnologia da Embrapa para a Venezuela, para que eles pudessem produzir grãos em quantidade grande, porque ela importava 80% do que produzia. E a terra é de ótima qualidade, tem chuva à vontade, tem água e terra boa. Poderia, né? Eu falei para o Chávez, falei, senhor presidente, vocês poderiam ser autossuficientes em alimentos, né? E o Brasil pode colaborar com isso, fornecendo tecnologia, e nós podemos fornecer os equipamentos, inclusive fazer alguma indústria montar produtos aqui na Venezuela. Uma conversa que eu entendia que ele, como presidente, poderia gostar muito de ouvir, né? Mas antes eu conversei, o presidente da Embrapa na época era o Silvio Crestana, que é um amigo, né, de longa data. Fez seu prefácio aqui. E o Silvio, eu perguntei, Silvio, você acha que a Embrapa poderia fornecer tecnologia, né? Para que eles pudessem lá? Sim, falei, posso falar isso lá? Pode, não vai ter problema nenhum. O governo brasileiro vai ter interesse de ajudar. Falei, ótimo. E aí eu falei para o Chávez, falei, olha, presidente, eu já conversei com o presidente da Embrapa, eu tenho certeza que o então presidente Lula, né, vai concordar com isso, em fornecer tecnologia da Embrapa para vocês produzirem grão aqui, né, para atingir uma autossuficiência. E ele falou, virou do lado, falou para o Maduro e para outros que estavam lá, olha, anote isso aí, vamos organizar uma reunião para discutir sobre isso, que é muito importante o que ele está dizendo. E aí, na oportunidade, tirei foto com o Chávez, quem bateu a foto foi o Maduro. Nossa! E depois alguém bateu a foto, eu junto com o Chávez e o Maduro. Esquece isso. Não queremos ver essa foto. Eu já deletei a foto. Você me deu um corte aqui, né? O dia que eu estive com Chávez e Maduro. Esse corte está maravilhoso. Eu quero falei saber isso no livro. Eu quero saber. Não É falou verdade. mesmo, não É falou. a unidade 2. Cara, mas e aí? Como é que desenrolou essa... Nunca aconteceu a reunião. Nunca. Né? Que coisa. Pedimos para o embaixador brasileiro cobrar. Uma tal. coisa boa para eles, Lógico. né? Mas eles não, pelo visto, eles nunca se preocuparam o que seria bom para o povo. Né? Pois é. E para nós teria sido ótimo, porque poderiam perfeitamente ficar autossuficientes em alimentos, né? E o Brasil ganharia muito, não só com prestígio por fornecer a tecnologia, porque é uma agricultura tropical, né? Fornecer essa tecnologia para a Venezuela, e a indústria brasileira de máquinas e equipamentos ia se beneficiar muito. Exportar, né? Porque exportar muito mais. Então, ao invés de vender o alimento para eles, eles iriam produzir lá. Uhum. Agora, o que eles fizeram, que veio depois, que inviabilizou isso,
foi que eles estatizaram as cooperativas, empresas que forneciam insumos e maquinário e tudo, estatizaram tudo. E isso que funcionava muito bem parou de funcionar. Consequentemente, o mercado para a máquina agrícola despencou. Nós nunca mais vendemos, parou, acabou. Então, isso é uma lástima, mas o que eu queria dizer é que a indústria brasileira e a Embrapa, a indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas, Embrapa, que foram favorecidos pela própria Embrapa e pela AgriShow a desenvolver tecnologias ótimas e crescer bastante, a ponto de poder ajudar um país de porte menor aqui na nossa região a se desenvolver também. Então, a importância que a Jaqueline comentou, que os países vizinhos reconhecem a importância da Embrapa, seria muito, muito maior ainda, né? Se pudesse ajudar a fazer o que a gente esperava, né? De o país poder se desenvolver bastante na agricultura e na pecuária. Agora eu quero saber do seu encontro com Barack Obama. Como é que foi? Essa aí não aconteceu. Teve mais alguma outra história inusitada como essa? Assim, pô, essa foi surpreendente. Essa história é interessante. Eu sempre gostei de viajar muito, andar muito o mundo afora para aprender, né? E faço isso até hoje, mas agora não com a mesma intensidade, né? Ainda vou. Há uns anos atrás eu tive no... Um parênteses, até quando a gente viajava muito com eles, né, a família toda viagem, acho que até na Disney, capaz que a gente foi em alguma fazenda, alguém que ele arrumava algum jeito De trabalhar. de trabalhar no meio. Então a gente tinha que parar Uhum. numa fazenda, via um gadinho, via alguma coisa, ou uma fábrica, já parava ali, já se apresentava. Então, é impressionante. Todas as viagens, ele explorava também esse lado do trabalho e do negócio, de conhecer. Então, realmente, gostou sempre de explorar. Eu fui, há uns anos atrás, antes da pandemia, eu fui para o Sudão, conhecer o Sudão. E estava assim, acreditando que ia dar um jeito, porque já tinham separado o Sudão do Sul e do Norte. O Sul continuou em guerrilha, o Norte parecia que ia melhorar, e agora está todo em guerra, né? Mas eu descobri que lá tem muito gado no Sudão, e surpreendentemente um gado até bom, uma população de gado enorme, e eu vi que poderia ser um mercado interessante para a gente, caso houvesse uma ordem no país, né? A política pudesse mudar e melhorar lá. Eu fui lá conhecer e eu vi plantações maravilhosas no meio do deserto. Areia, 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 a gente indo, eles estavam me levando para ver uma fazenda, eu fui ficando mais de hora só areia, areia, né? Falei, mas não é possível que eu vou ver uma plantação aqui, né? E eu comecei a ficar preocupado. Falei, será que é um trote isso? Aí, de repente, o cara virou uma estradinha assim, no meio do deserto, e foi andando ali. Aí saiu da rodovia principal e entrou uma estradinha, que só 4x4 andar, porque é na areia. E chegou numa colina assim, na hora que a gente rompeu a colina assim, eu vi os pivôs, tudo verdinho. Coisa mais linda, produzindo silagem para gado e outros alimentos. E tinha confinamento e tudo lá. Fiquei muito esperançoso. Falei, poxa, isso aqui é possível, né, de poder mudar, né? Eles usavam o esterco do gado para poder melhorar a terra e irrigação, com fértil irrigação. E hoje em dia aquilo acabou tudo, parou porque guerra civil lá no país pegou firme e acabou. Mas a gente viu isso, eu achei que ia ser um futuro, fiquei impressionado, eu tive com autoridades lá que
são militares que mandavam no país, e diziam, olha, se você quiser uma terra aqui, você não consegue comprar, mas nós podemos te ceder uma área, tem muita água no subsolo, você pode fazer poço e você jogou água no deserto, você consegue produzir, né? Então foi uma experiência interessante também, que aprendi bastante, mas é para, sei lá para quando, no futuro aí, não sei quando, né? Que vai, quando tiver ordem política. Quando não tiver ordem, nada acontece, né? Casale veio de 64, né? Fundado em 64. 31 de março de 64. E aí, o país... Caiu a ficha. Fala, então explica Que para mim. aconteceu? 31 Não, de a março. Revolução foi no dia 31 de março? Foi. E a Casale foi fundada Foi no mesmo dia? Eu sabia que era o mesmo ano. no mesmo dia. Eu não queria falar, mas já que falou. Então fala, já que isso é uma Não, data eu importante. não estava lá. Ah, Eu, Tava vivo, É, mas tava não em lá. lá. 64, eu tinha 7 anos, 6, 8 anos. 8 anos de idade, né? você entrou depois de 5... Você entrou... 15 anos depois. Tá. Que a empresa foi fundada pelos seus primos. Primos, Tá. Era uma oficina mecânica, depois começaram a fazer roçadeira, e foi uma coisa assim que saiu da oficina, virou uma pequena indústria, né? O fato é que o Brasil passou por várias mudanças políticas de 64 para cá, e várias delas. Nunca foi um país estável. E vocês estão trazendo muito essa questão da estabilidade política, do ambiente político possibilitando ou dificultando o empreendedor de uma maneira geral, e aí vocês estão trazendo a realidade de vocês. Como que vocês veem o atual momento e quais são as perspectivas? Olha, eu sou um otimista, né? Um cara que tem muita esperança no futuro. Cada vez que eu vejo uma criança nascendo, eu sinto uma esperança muito grande. Acredito que a gente pode evoluir, crescer bastante como país. Eu acho que é um momento difícil que nós estamos vivendo, porque não existe uma estabilidade política, e a estabilidade política é que proporciona estabilidade econômica. Então, na minha opinião, está intrinsecamente ligado. Uma coisa depende da outra. E eu costumo dizer sempre, a nossa bandeira está dizendo tudo o que nós precisamos fazer. Ordem e progresso. Se nós tivermos ordem, nós vamos ter progresso. Sem ordem, não tem progresso. E para ter ordem, tem que ter uma estabilidade, tem que ter, as instituições têm que estar sólidas e funcionando, todas as instituições. Mas eu acredito que o Brasil vai superar tudo isso. Eu acho que tem um ditado que diz que quando você tem as dificuldades, você acaba aprendendo, né? Quando a água bate na bunda, o sujeito aprende a nadar. Eu acho assim, nós vamos conseguir superar tudo isso. É questão de tempo. Se você pegar os países mais desenvolvidos, ainda que não seja tão democrático, né, como a China, por exemplo, quantos milhares de anos, né, a China teve que passar para chegar no desenvolvimento que está hoje? Embora não é um exemplo de democracia, porque ali tem um núcleo que manda e acabou. Mas conseguiram fazer um capitalismo junto com o socialismo que está funcionando. Não digo que eu acho que aquele modelo é bom. Para eles foi bom. Pelo tamanho da população, tudo, não tinha como... Imagina se eles tentassem fazer uma democracia como a nossa, que está engatinhando ainda, né? Ou como a americana, com 2 bilhões de pessoas. Muito difícil. Então, aquilo lá deu certo para lá,
e funciona. Ou para uma parcela. Eu também não tenho conhecimento, de verdade. Não, mas o fato é que o país está desenvolvendo um absurdo, tá certo? O meu genro teve lá recentemente, ficou impressionado com o que ele viu, né? Eu já estive na China, mas já fazem 16 anos atrás, então muita coisa mudou. Mas o que eu quero dizer é assim, o Brasil tem tudo para se desenvolver, para dar certo, para continuar sendo um grande produtor de alimentos. E eu acho que a classe política não vai conseguir estragar isso. Pelo contrário, eu acho que a classe política vai evoluir para fazer com que isso se consolide. Essa é a nossa esperança. Porque eu não quero imaginar nem pensar que os meus netos vão ter que ir embora desse país. Assim como o meu avô, a minha avó vieram embora da Itália quando o país estava totalmente sem esperança. Nós estavam passando fome lá para lá. Eu espero que o Brasil, os brasileiros, não tenham que um dia querer ir embora do país. Então, eu acredito que nós vamos conseguir solucionar todos esses problemas que nós temos aqui. Faz parte da evolução da democracia. É isso que eu penso. Jaque, um ponto importante para a gente falar é sobre a parte de produção de leite. Vocês falaram muito da parte de produção bovina e você, como zootecnista e também como, enfim, uma autoridade dentro da Casale, como que você vê esse mercado de produção leiteira? Legal, Edu. É uma pergunta importante que eu acho que também a conjuntura atual, eu acho que ela vem dificultando ou facilitando alguns pontos para o produtor, e eu vou entrar um pouco nisso também. A gente tem um potencial enorme de produção de leite no Brasil. Nós temos hoje uma genética 100% adaptada às nossas condições climáticas, porque aquela vaca branca e preta malhada linda que a gente conhece, ela é uma vaca holandesa e hoje ela tem uma genética adaptada. É óbvio que com uma estrutura que favoreça a produção de leite, ou seja, um barracão climatizado, enfim, adequações importantes que o produtor sabe fazer muito bem, mas ela já está adaptada com produções altíssimas, a tecnologia que a gente vem conversando já está disponível para o produtor, e então, assim, nós temos, o primeiro ponto que eu quero colocar, nós temos uma capacidade de produzir leite de autossuficiência e também possibilidade de exportar leite no Brasil. Esse é um ponto importante. Então, nós temos uma migração hoje de perfil de produtor de leite. Então, basicamente, não sei se é esse o número, mas acho que mais de 90%, não sei exatamente o percentual, mas mais de 90% dos produtores de leite são pequenos produtores, tá? O que significa isso? Produtor de 50 vacas. É um pequeno produtor de leite. E ele é muito importante para o volume de leite que a gente precisa, né, para alimentar as pessoas que aqui vivem. Porém, não tem estímulos para eles aumentarem, produzirem. Hoje ainda a gente tem muito o que fazer para ajudar esse tamanho de produtor a se desenvolver e a crescer. Então, as margens estão cada vez mais escassas, mais curtas para esse produtor, e ele está migrando a sua produção ou entregando a sua área, vendendo. Isso vem ocorrendo em diversas regiões importantes de leite no Brasil, tá? E aí a gente vê o médio produtor virando grande produtor, ou o grande produtor virando maior ainda, e o pequeno produtor ele está diminuindo a sua parcela e a sua importância no nosso mercado por desestímulos, tá? Ou falta de estímulos, seja do governo ou outras esferas que podem apoiar sua produção. Então, a gente vê uma migração de perfil de produtor, né? E fala-se muito no futuro da pecuária leiteira, se não houver estímulos para esse pequeno produtor continuar e estimular as próximas gerações para estar ali, porque esse pequeno produtor, ele mesmo trabalha no campo, ele que trata suas vacas, ele que está ali dia a dia, e é uma produção complexa, porque são 7 dias da semana, 24 horas, e o ano todo.
né? Diferente Uhum. de outros tipos de. O cara vai plantar soja, ele fica 3 meses, 4 meses do ano ali preparando até fazer a sua colheita. Então é diferente, a necessidade de empenho da família como um todo tá ali, tá? E a gente tem também, com esses perfis se alterando, regiões que vêm se destacando muito no Brasil, né? Uma delas é a região de Castro, que está aumentando muito, o pequeno, médio, eles estão aumentando de tamanho expressivamente por conta de condições climáticas que tem ali naquela região, genética já estabelecida, por conta até de aptidão, né? Ali a gente tem uma colônia holandesa, e aí tem uma aptidão de fato das pessoas que estão ali, que vieram da Holanda e que estão produzindo cada vez mais leite com qualidade também. E é uma região que a gente está há muitos anos, né, pai? Acho que Muitos anos. meu pai tem história com os produtores mais tradicionais lá, equipamentos. Outro dia estivemos lá juntos, vimos equipamentos de, não me lembro a idade, mas bastante Da antigos, década de 80. da década de 80. Então é muito legal poder fazer parte dessa história e hoje poder oferecer, tanto para esse tipo de produtor que é muito exigente, eles são, vamos lá, de origem holandesa, e eles têm como referência um equipamento de excelência, que é o equipamento europeu. Hoje nós podemos oferecer um produto brasileiro, genuíno, de igual para igual, né? Com altíssima tecnologia e, dependendo do equipamento, como até comentamos aqui sobre a Techbull, com tecnologia superior. Então, hoje nós nos orgulhamos em poder fornecer equipamentos para qualquer característica de produtor. Falei um pouco de uma colônia específica que tem um nível de exigência e que vê às vezes os produtores, os primos, os parentes que estão lá na Holanda, vem uma tecnologia lá, ele pode ter uma tecnologia igual aqui no Brasil, fornecida por uma empresa brasileira. Então, nós nos orgulhamos muito também de fazer parte dessa história. Especificamente, estamos falando de Castro, mas temos regiões extremamente importantes. Minas Gerais, uma região de extrema importância, que também faz parte da nossa história, sul de Minas. Acho que o primeiro equipamento caminhão a gente forneceu para o seu falecido Olavo Barbosa, né? Não foi o primeiro, Mas foi um dos primeiros. top 5, que também fez parte da nossa história. Então, o leite, ele para casar, ele é tão importante quanto o corte, e nós nos orgulhamos muito de poder oferecer equipamentos de ponta para esse produtor. Porém, a gente tem, quando eu falei de conjuntura, né, a gente tem um cenário hoje em que o país está importando leite, e eu acho isso muito triste, porque nós temos a capacidade de autossuficiência e também de exportar, assim como nós somos hoje exportadores de carne, exportadores de soja e de diversos produtos ou commodities agrícolas, nós hoje estamos importando leite. Então, a título de conhecimento, é leite em pó que nós importamos e que vai principalmente para a indústria alimentícia, né, para fazer outros alimentos, enfim. Uhum. E então nós precisamos de estímulos governamentais, ou setoriais que favoreçam, a produção de mais intensiva de leite e que crie barreiras, né, para que a gente não importe leite de fora, sendo que a gente tem total capacidade de produzir no mesmo custo ou mais competitivo do que importar. Então, fica um alerta, né, sobre esse cenário, que apesar do potencial gigante de crescimento e expansão, a gente precisa de políticas que nos apoiem a crescer e se desenvolver. Quer complementar, pai? Os governos falam muito, né, em agricultura familiar, né? E eu acho extremamente importante que se incentive, se estimule a agricultura familiar. Até porque tem produtos que são de origem da agricultura familiar que a agricultura mais industrial não tem como fornecer, né? Os hortifrutos, por exemplo, né? Mas produção de leite, ela casa muito bem com a agricultura familiar, Perfeito. porque ele pode ter o leite como uma atividade que está dando uma renda mensal, e os produtos agrícolas, hortaliças, fruticultura e tal, que são os produtos de safra, que eles vão aumentando a sua renda. Então, eu acho que deve haver assim, uma preocupação do governo
em ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Porque o que acontece? Esse leite barato que está chegando no Brasil é um leite que foi subsidiado lá fora, que os governos subsidiam o pequeno produtor, o produtor familiar dos seus países, para que eles consigam produzir leite em valor adequado. E aí o Brasil vai e importa esse leite. Ou Valoriza a seja, mão de obra nós estamos agrícola familiar de ajudando, lá, Lá mas não fora. ajuda o nós nosso. estamos ajudando o produtor familiar de outros países em detrimento do nosso. Então não adianta nada criar linhas de créditos boas para eles Sim. comprarem máquina e tudo, se não cria condições para que eles ganhem dinheiro. Então o que acontece? Na hora que importa, derruba o preço do leite no mercado interno, fala assim, mas nós estamos ajudando a população. Mas o que acontece? Vai ajudar do mesmo jeito se eu incentivar a produzir mais aqui. Tá Porque certo? aí se tem Porque mais, se você nós tem mais queremos demanda. ajudar, então diminui o imposto, tira o imposto do leite para que chegue mais barato aqui. Agora, trazer leite importado que foi subsidiado na origem, eu não, acho que não faz sentido. Bom ponto, assim, o que você acha que o governo deveria fazer, então, para fomentar o mercado de agricultura e do produtor de leite nacional? Olha, eu não tenho uma receita, mas o que eu acho é que o governo, sabendo disso, está vendo que o produtor está sofrendo com isso, né, que é cíclico isso aí, deveria juntar um grupo de pessoas relacionadas com o leite, pessoas da Embrapa, pessoas das secretarias de agricultura dos estados, sei lá, criar um grupo para discutir isso e buscar soluções para esse problema. Que não é que é esse governo que está criando, isso já vem de longa data. Mas esse governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, é o que sempre falou em defender o agricultor familiar, tanto que eles criaram o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha sido abolido em governo passado e deixado junto com o Ministério da Agricultura, porque defende todos os produtores, independente de ser pequeno ou grande. O governo voltou a ter essa CMDA, que eu não acho ruim, não. Eu acho que é bom ter alguém preocupado com o pequeno produtor. Mas então tem que trabalhar em cima desse fator. Nós estamos matando o nosso pequeno produtor, o produtor familiar. Estamos acabando com ele. Então isso não pode acontecer. Que era outro ponto que eu ia tocar, dos créditos. Você falou, pô, não adianta ter o microcrédito se a gente ferra o produtor na outra ponta. Mas nós temos as linhas de crédito e ela tem um papel fundamental na aquisição de equipamentos na pecuária. Queria que vocês falassem um pouco disso e se a Casale participa de alguma linha de crédito e qual o papel disso para o setor. A linha de crédito para compra de máquina agrícola, ela sempre foi defendida pelo setor de máquinas agrícolas, mas a favor do produtor. Porque quem contrai o financiamento para comprar máquinas ou para investir na produção de grãos, ou seja o que for, é o produtor. Só que o produtor, quem mais defendeu ele até hoje, o crédito, é o nosso setor de máquinas e implementos agrícolas. Eu mesmo, quando fui presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da MIMAC durante 4 anos, eu ia constantemente a Brasília conversar com deputados, ir no Ministério da Agricultura, no Ministério da Economia, da Fazenda, sempre lutando para conseguir recursos para que os produtores pudessem fazer os seus investimentos, não só em máquina agrícola, mas em infraestrutura e tudo, tá certo? E sempre funcionou bem isso, os governos sempre nos ouviram, é importante isso. Mas não são nós que temos isso. O benefício nosso é poder vender nossas máquinas para aqueles que precisam. Mas os que mais precisam são os pequenos produtores, né? E hoje está tendo, esse ano está tendo um volume de crédito bastante razoável, aumentaram, mas o que eu digo, não adianta dar o crédito para o pequeno produtor e depois, na hora dele vender o seu produto, ele ser penalizado. Isso é que tem que mudar.
Senão, depois ele não consegue pagar. Ele vai lá e compra um sistema de ordenha mecânico moderno, compra uma máquina para tratar o gado dele, ele resolve aumentar de 50 para 100 cabeças, depois, na hora que ele vai vender o leite dele não vale nada. Por quê? Porque está concorrendo com o leite importado. Sendo que o leite que ele produz é de uma qualidade muito superior àquele que vem. Porque aquele leite em pó que vem é de baixa qualidade. Agora, eu sou só um produtor, né? Eu estou no conselho da Casale, e sou um produtor, um médio produtor de pecuária, né? Não tenho participado disso. Mas eu não ouço, eu ouço muita crítica e eu não estou vendo solução. Eu não sei. Parece muito óbvio, né, o que É. vocês estão colocando. E é óbvio. Mas acho que tem alguns interesses que a gente acaba, talvez, não conhecendo. não conhecendo. Sabe, já ouviu aquela frase? Tem certas razões que a própria razão desconhece? Entendi. Mais ou menos isso. Mas você perguntou também dos nossos produtos, né, em relação às linhas de crédito. É porque eu vi muito na imprensa Sim, isso, sim. principalmente na AgriShow. Hoje, todos os nossos produtos são financiáveis, né, pelo BNDES, que são as linhas de crédito popular e que tem um agente financeiro por intermédio, ou, dependendo do tamanho do projeto, o cliente, o agricultor, o pecuarista vai direto ao BNDES sem agente financeiro. Normalmente é via agente financeiro. E é importante destacar que também nós estamos dentro de uma linha específica de um programa chamado Mais Inovação com a TecBull, que é um programa muito importante, com taxas extremamente atrativas para o pecuarista. Então, esse programa Mais Alimentos, a TecBull, pela tecnologia embarcada que nós já falamos aqui, ela conseguiu um cadastro nessa linha de financiamento, que são taxas... Mas não é o Mais Alimento. Não, falei Mais Alimento? Mais inovação. Mais inovação, com taxas extremamente atrativas. E aí elas variam, né, dependendo do perfil, enfim, mas a gente pode colocar o link aqui, né, Edu? Pode, claro. Queria mostrar para você que está em casa aqui, que está aqui do meu lado, não sei se você viu, mas esse é o livro do Celso Casale, chama-se Pegadas, que ele lançou esse ano. E o meu veio autografado, porque eu sou chique, isso é importante. Conta pra gente desse livro, Celso, fala um pouquinho. Eu sempre tive vontade de contar um pouco de histórias que a gente viveu, mas com o intuito de passar alguma coisa que pudesse ser útil, de experiências para as gerações futuras, né? A gente sabe que as pessoas hoje leem pouco, né? Eles gostam, a maioria das pessoas gosta de ler trechos curtos, que ele pode ler aqui no telefone, né? Na internet, rapidamente. Então, eu pensei muito, né, para escrever um livro que pudesse ser fácil de ler, seja agradável, para leitura agradável e tal. E aí, eu resolvi escrever essa história. Não vejo um app. Eu resolvi escrever. A Alexa tá entrando aí na sua conversa aí, ó. Conversa. Ainda faz como se estivesse duvidando. É a tecnologia, né? E aí a gente foi resgatar histórias que veio desde os meus antepassados, né? Meu bisavô e meus avós vieram junto da Itália, foram se fixar na região próxima da onde a gente tem fazenda ali, um distrito de São Carlos, chamado Santa Eudócia. Nós estamos em Água Vermelha, e existe o Santa Eudócia, para onde meus avós foram, que era a produção de café. E aí eu conto histórias, né? Mas histórias que cada historinha daquela dá para você pensar e veja o que pode ser útil para você aquilo. Tem histórias que interessam para uma pessoa ou para outra, mas cada uma daquela tem alguma coisinha para transmitir de ensinamento, de experiência e tal. Então eu quis fazer isso, disponibilizar isso aí para as pessoas,
através desse livro, eu fiz a doação do livro para a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Então, toda a venda do livro é para ajudar as obras lá da Santa Casa, né? E especialmente estão criando uma UTI neonatal nova, ampliada, bastante, de um porte bem maior do que atual, para poder, porque a Santa Casa atende toda a região de São Carlos, então tem carência. E é um livro gostoso de ler, dá para se divertir, você leu, você mesmo comentou, né? Eu acho que quem se dispor a ler vai gostar de ler, vai ler rápido, porque é um livro gostoso, fácil de ler. São histórias pequenas, tipo crônicas, pequenas crônicas. Rapidinho você vai lendo, né? Tem experiências interessantes da vida que o meu pai viveu, ensinamentos que vieram do meu avô para ele, dele para nós, né? E eu passei para os filhos, né? Tenho certeza que eles vão contar essas histórias para os netos. E também serve o livro para essas gerações futuras, para poder ler e poder entender muita coisa do que aconteceu na família, né, nos negócios, o que nos motivou a fazer o que nós fizemos, o que nós podemos tirar de aprendizado das experiências que foram vividas pela família. É isso. Foi isso que eu quis fazer, escrever esse livro, sem nenhuma pretensão de ser escritor, nada disso, best-seller, nada disso. Só tentar deixar alguma coisa aí que pudesse, depois que a gente vai embora, puder alguém aproveitar. Celso, quem quer adquirir, como é que faz? Para adquirir à distância, pode ser adquirido pela internet. Vou deixar o link aqui embaixo. Certo? E São Carlos tem vários pontos de venda, né? Uhum. Nós não fizemos foi uma pequena editora que nos fez, eles não têm sistema de distribuição pela internet, assim, desse tipo a Amazon. Eu poderia até colocar na Amazon, mas aí não vai sobrar muita coisa para Santa Casa. Você sabe, eu quero fazer um comentário. Eu poderia ficar falando horas do livro, mas a primeira coisa que o Celso falou, dessa coisa de ser historinhas curtas, eu escrevo livros também. Uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é você escrever um livro que as pessoas leiam. São coisas completamente diferentes. É como ver um filme. Outro dia minha mulher falou assim que toda vez que a gente vai ver um filme eu durmo, mas eu me defendi. Eu falei, olha, é que a gente só vê filme chato, porque hoje em dia as pessoas só fazem filme chato. E aí você dorme. Um filme bom, você luta contra o sono, pelo menos. E é legal mesmo o livro, porque como as histórias são muito curtinhas, você é surpreendido na outra página, porque a outra página vem com uma outra coisa que não tem nada a ver. Eu descobri um cara bem humorado. Tem uma coisa que você fala que você não dá receita e não dá mesmo, tem algumas coisas nas entrelinhas e tal. Eu descobri um cara muito grato aos professores, você fala ali, né, de 2 ou 3, para citar. Eu lembrei de um Décio, porque eu tive um professor com esse nome também. Então, leiam. São micro-histórias pequenininhas mesmo, com sacadas pessoais. Vale para qualquer área, assim, para qualquer coisa que você esteja fazendo, porque também tem um embate interno, né, de você com você mesmo, com as suas crenças verdadeiras, falsas, quando você quebra esses paradigmas. Essas histórias que você contou aqui pra gente, né, em detalhes, essa do Maduro você não colocou aqui, vai para edição 2, mas tem várias outras. E aí eu queria, em cima das perguntas que eu quero fazer agora para o final, tem uma que um ponto, eu não me lembro se está mais para o final do livro, que você falou que você fez terapia. Cara, isso me chamou muita atenção, isso não tem nada a ver com a sua geração. Achei muito corajoso. Eu faço terapia há 11 anos. Eu achei muito corajoso você colocar isso. E queria saber como é que foi essa decisão de você fazer terapia? Olha, eu acho que a gente está aqui nessa vida
buscando uma evolução, né? Uma evolução espiritual que precisa acontecer. E para acontecer essa evolução, a gente tem que abrir a mente da gente. A gente não pode ficar fechado e falar, não, eu só faço se for assim, eu não vou. A gente tem que ter mente aberta. E mente aberta é estar aberto a novas ideias, estar aberto a novos desafios que a gente tem que viver. Então, eu segui o conselho dos meus filhos. Essa aqui foi uma das que bateu mais pesado a psicóloga que eu consegui foi uma psicóloga dela, terapeuta dela, que indicou numa outra cidade. E eu fui muito feliz na escolha. Eu já tinha tentado com 2 outras psicólogas, não tinha gostado de jeito nenhum. E essa daí deu muito certo. Resumindo, eu não seria o que eu sou hoje se não tivesse feito esses 8 anos de terapia que eu fiz. Eu não chegaria onde eu cheguei. Quando eu falo isso, eu falo relacionado a fazer a sucessão na empresa. Pô, eu me considero um homem ainda que tem muita coisa para fazer pela frente, e é muito difícil um cara na minha idade, já fazem 3 anos e meio que eu saí já mais, né, 2019, né? Eu saí da gestão 2020, eu saí da gestão da empresa, já vai fazer 4 anos aí. Já fez 4. Fez 4 agora, né? Eu deixei a gestão da empresa, né? Profissionalizei a empresa. Meus filhos vieram do mercado também, eles passaram pelo mercado, né? Era a condição sine qua non, só vai trabalhar na empresa se primeiro for trabalhar no mercado. E trouxemos pessoas de fora. Hoje o nosso CEO lá veio do mercado, mas eu só consegui fazer essa transição porque eu fui assistido por uma terapeuta. Então, gente, 2 profissionais que eu considero o máximo são os professores e bons terapeutas. E eu sempre chamo a minha terapeuta de professora, porque ela me ensinou a enxergar as coisas por um outro ângulo. Me ensinou a analisar as coisas sob vários pontos de vista que antes eu não sabia fazer. Então, eu cresci muito com isso. Recomendo para que todo mundo faça, né? Fazer terapia, eu acho que quem puder, tiver possibilidade de fazer, deve fazer. É um investimento fantástico, que esse investimento não é só para ele, é um investimento que vai beneficiar todos aqueles que se relacionam com a gente. Começando pelos filhos, pela cônjuge, netos, tudo. Amigos, clientes, todo mundo sai ganhando. Porque você vai ser um cara melhor. Você vai aprender a fazer as coisas melhor e com você mesmo, porque a professora, no caso a terapeuta, ela está te ajudando a você a fazer. E o bom professor é aquele que faz igual aquele meu fez, que me forçou a pensar, a raciocinar e resolver aquela questão que eu comento no livro. Vale a pena, eu sou muito grato aos meus professores e a minha terapeuta, que virou uma amiga, né? Eu disse que 2 horas ia passar rápido. Gente, eu preciso terminar. E passou. O nosso editor ali está ordenando para eu encerrar. Vocês querem dar só um tchau, um recado final para quem está assistindo? Agradecer mesmo, Edu, a oportunidade. E, é claro, nossos clientes, nossos amigos que estão com a gente aí
nessa jornada, agradecer também pela parceria, pela confiança, os nossos colaboradores. Nós somos uma empresa de gente e então sem eles, cada um deles, a gente nem estaria aqui, não teria feito nada que foi comentado aqui. Então aproveitar a oportunidade e agradecer a todos eles que estão envolvidos. Celso? Da mesma forma, na mesma linha, eu agradeço a oportunidade, agradeço aqueles que se dedicarem a nos ouvir, né? E quero dizer que, independente de negócios, né? A gente faz a coisa que gosta, com prazer. Nós temos prazer do que nós fazemos, sempre tivemos. E todo aquele que tiver interesse de nos conhecer de perto, conhecer a nossa empresa, conhecer o nosso trabalho na fazenda, estamos à disposição, receberemos com muito prazer, com muito gosto. Somos Portas abertas sempre. Gente, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a audiência de vocês. Obrigado, Celso. Obrigado, Jaqueline. Eu sempre aprendo muito com vocês. Você que assistiu a gente, curtiu, se inscreve no canal, dá o joinha, clica no sininho para receber as notificações. Estou no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. Comenta, compartilha, assiste os outros vídeos. Tem uma galera aqui de logística, jornalista, automobilismo, tem um monte de gente que está inovando em um monte de área. Assiste aí, conta com a gente. Valeu, tchau!